Frankenstein de Del Toro começa de trás para frente. Tem uma fotografia espetacular. É um Frankenstein mais humano e isso deixou, desta vez, esse Frankenstein de Del Toro em uma gangorra. Você vê o filme e você percebe que o filme vai para cima e para baixo. Ele vai para cima no mais nobre estilo de horror que se pode ter. E desce quando o monstro se torna mais humano, mais consciente. E o pior, o monstro quer respostas e resultados de seu criador, Victor Frankenstein. Respostas e resultados que Victor não tem. Aliás, ninguém tem. Como a gente falou antes de Drácula, ele segue o mesmo desafio no que diz respeito a fazer filmes sobre personagens e histórias que todo mundo já conhece. Drácula, Frankenstein tem mais de 200 anos, então o que fazer de diferente para contar a mesma história de um modo diferente? Inovar. Antes de continuar, eu queria o seu joinha nesse vídeo. E eu também pedi a sua inscrição no canal. E se você não conhece Frankenstein, aqui vai um pouco. Eu conheci gente essa semana que não conhecia sobre um monstrengão. Frankenstein foi criado, escrito pela romancista Mary Shelley, romancista inglesa, lá pelos idos de 1818. Ou seja, lá se vão 207 anos. E conta que Victor Frankenstein, após ter algumas desilusões na vida, quando perdeu a mãe, o irmão, o pai, começa a lutar contra quem? Contra a morte. E quer evitá-la ou vencê-la. Então ele, estudante de medicina, começa a fazer experimentos com cadáveres, que quer fazê-los voltar à vida. E aí está o grande plot do horror de Frankenstein, o horror mundial. Victor Frankenstein, então, consegue muita coisa, consegue apoio, e inclusive apoio financeiro de outros cientistas malucos como ele, que querem o mesmo que ele. E tem mais tarde a sua obra-prima feita, um ser humano, uma coisa feita de pedaços de outros seres humanos, tudo costurado, remendado, como uma colcha de retalhos, perna de um, focinho do outro, mão do outro. O experimento deu certo, a criatura vai à vida e a vida de Victor fica de cabeça para baixo, porque agora ele tem um filho que no fundo, talvez, na verdade, ele nem queria ter. Victor então tem medo e se arrepende da sua criatura e a história toma outros rumos. E a coisa complica um bocado mais quando o monstrengão se apaixona. Então entra aí o amor na vida dele. Aparece uma menina que ela não deveria gostar e gosta, a menina se encanta com ele por algum tipo de sentimento, talvez carência, a gente não sabe. E o filme vai mostrando essas nuances muito profundas em torno da própria existência humana. Se foi isso que Mary Shelley quis fazer, não sabemos. O livro original talvez não conte assim, mas o filme segue para essa narrativa. E a gente lembra até de outros filmes que falam sobre o mesmo assunto, ou seja, a imortalidade. Nem precisamos falar de Highlander, que fala sobre a imortalidade. Uma licenciei aqui para falar de um personagem muito importante do filme Blade Runner, de Ridley Scott, o clássico de 1982, baseado no livro, mas não vamos entrar nesse detalhe. Em Blade Runner temos o personagem Rutger Hauer, que ficou fantástico. Ele tem a mesma crise existencial. Quem sou eu? Para onde vou? Onde eu estou? E quando eu vou morrer? Não vou morrer? Quem foi que me fez? Todas essas crises passam pela cabeça do grandioso Frankenstein, que agora tem que resolver isso de alguma forma. Você vai resolver ou não? Assista o filme e verá. O filme ficou bom, tem umas imagens maravilhosas, uma atuação fantástica dos atores e o filme ficou muito bom. A lá Del Toro, sabe como é que é? Com grandes panorâmicas, roupas esvoaçantes, close. O filme ficou muito bom, vale a pena ver. São 2h30, você que é fã de Frankenstein, não pode perder. Ele não usou muita IA, ele falou isso em várias entrevistas, isso ficou muito interessante. Deixou o filme mais real, porque você vê que aquela coisa ali não é um computador que fez, é um ator. Pô, isso é muito bom.
Embora o filme tenha 2 horas e 30, talvez necessário para contar a história do monstrengo, a gente acha que talvez não precisasse de tanto, porque durante o filme vemos a história contada dos dois lados. A história vai sendo destilada entre o lado de Victor Frankenstein, enquanto criador arrependido, depois conta a versão do monstrengo, enquanto filho abandonado e incompreendido. E o pior, desta vez imortal. E o pior é que se ele não morre, o seu sofrimento nunca acabará. E por conta disso, tantos filmes e livros foram criados a respeito de Frankenstein, que não deixa de ser uma grande figura do horror mundial e que todo mundo tem interesse de ouvir ou saber mais um bocado sobre essa história. Vamos ficando por aqui com essa dica para você no seu início de semana. Estamos começando. Fiquem bem e até o próximo.